Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, nesta oportunidade na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Assim está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Veja que exortação Tiago estava fazendo àqueles irmãos dos seus dias, e como a palavra de Deus ela é atemporal, ela não se limita somente ao tempo em que ela foi transmitida, mas ela é útil para todo o tempo, tanto é que a palavra de Deus nunca é passado, nem é futuro. Ela é sempre atual, sempre ela tem a sua validade no momento em que nós estamos vivendo. Portanto, hoje, esta palavra de Tiago, ela é uma exortação para a nossa vida. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: pedis e não recebeis. Qual é a pessoa ou o cristão que gostaria de pedir algo a Deus e não receber? Como ele ficaria ao fazer a sua petição diante de Deus e não obter a resposta? Porque o desejo, a vontade das pessoas é que vai pedir a Deus. Ele é o quem ouve e quem pode responder a nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido. E quando Deus não responde, como é que a gente fica? E quando nós tomamos conhecimento, por que a resposta de Deus não veio para nós? Deus abençoe a irmã Maria Isabel. Nós costumamos dizer que Deus tem 3 formas de dar a resposta: sim, não e espere. Quando ele dá o sim, nós ficamos alegres, felizes, saltamos, regozijamos, glorificamos. Quando ele diz espere, parece que o sinal amarelo acende, a gente fica meio assim, meio que na dúvida, porque quando ele dá o sim, o sinal verde acende. Quando ele dá o espere, a gente fica no amarelo. Quer dizer, é aquela coisa assim que parece que vai, mas não vai. E quando ele diz não, é o vermelho. E a luz vermelha, ela sempre assusta. É como os semáforos. Os semáforos têm o verde. Siga, seja livre. Amarelo, atenção. O vermelho, pare, perigo. Quando há um não de Deus, nós não devemos ficar aborrecidos, principalmente com Deus, porque o ser humano é cheio dessas coisas. Fiquei aborrecido com Deus, estou triste com Deus. Ora, que negócio é esse? Isso não cabe na nossa vida. Mas a gente, nas nossas limitações e ignorância, age dessa forma. E, portanto, a gente pensa que tem razão. Com Deus, nós não temos razão. Com Deus, nós temos dever de obediência, submissão, lealdade, fidelidade. Porque o que for dentro do propósito e da vontade de Deus, com certeza a resposta vai vir. Se ela não vier, significa que algo não está de acordo com o propósito de Deus. Porque o próprio Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E quando se pede, pede crendo que recebeu e já agradece. Então, em que sentido essas coisas acontecem? Quando nós temos a plena certeza e a convicção de que aquilo é a vontade de Deus. Agora chega Tiago, o apóstolo do Senhor Jesus, e diz que pedis e não recebeis. Parece que, à primeira vista, se olhar assim ao pé da letra, parece que ele está em desacordo com o que Jesus disse. Deus diz: pedi e recebeis. E Tiago está dizendo: pedis e não recebeis.
Mas não é que ele esteja contrário ao que Jesus ensinou. Ele está declarando aqui, pedis e não recebeis, porque. Aí vem o motivo. Por que é que pede e não recebe? Deus abençoe, irmã Maria dos Santos. Então, por que é que pede e não recebe? Veja o que ele diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ora, fazer um pedido a Deus e sendo um pedido mal é conveniente? É próprio de quem tem entendimento? Não. Não é próprio. Quando a pessoa faz um pedido a Deus, mesmo sabendo, porque a pessoa sabe quais são as motivações pelas quais ela está fazendo aquele pedido. A pessoa não vai pedir uma coisa aleatoriamente. Não, eu não estou querendo nada, de repente, não, me dá isso, me dá aquilo outro. Não. Não se faz aleatório. A pessoa pensa, analisa o que ele vai pedir. Então ele chega diante de Deus e vai pedir. Então ele está dizendo aqui, pedi e não recebeis. Essa resposta é doída. Porque se a última instância para onde nós podemos pedir e receber é para Deus. Só que muitas das vezes nós pedimos a tudo e a todos, menos para Deus. Quando não conseguimos entre as pessoas, aí nos lembramos de Deus e vamos pedir para Deus. Mas o que Tiago diz é o seguinte, pedis e não recebeis. Não receber. Ora, se eu vou pedir uma coisa sabendo que eu não vou receber, por que é que eu vou pedir? Eu vou perder a oportunidade. Eu vou fazer um pedido de tolo. Não vou obter a resposta. Então, tudo que eu for pedir a Deus, seja em oração, eu tenho que primeiro avaliar qual é a motivação do meu coração com relação àquele pedido que eu vou fazer a Deus. O que é que está me motivando a pedir aquilo? Se eu entender que a minha motivação não é santa, não é pura, não é para o bem comum, não vai glorificar a Deus, não vai me ajudar espiritualmente, por que é que eu vou pedir? Então não tem como eu pedir uma coisa que eu sei que não vai ser útil, não vai me servir. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas passam por cima de tudo e o importante é Deus me conhece e Ele vai atender o meu pedido. Deus não é obrigado a atender o nosso pedido. Ele atende por amor, graça e misericórdia, não porque Ele seja obrigado. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Nós, sim, temos deveres e obrigações com Deus, porém Deus conosco não. Porque é Deus que nos dá todas as coisas. Ele nos dá o fôlego, a vida, a respiração e todas as coisas. E nós usufruímos tudo que nos é dado por Deus. Então nós não devemos chegar diante de Deus e fazer um pedido e colocar, entre aspas, Deus na parede e obrigar a nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Nunca que vamos conquistar. Nunca que vamos conseguir desta forma. Não é assim que se aproxima de Deus. Existe a forma correta, a maneira certa de chegar à presença de Deus. Mas o que Tiago disse é o seguinte, pedis e não recebeis. Então ele explica, porque pedis mal. Pedis mal. E ele continua, para o gastardes em vossos deleites. Então qual é a motivação de fazer um pedido a Deus nessas condições? É para que Deus, ao me responder,
aquilo que eu estou pedindo, segundo a motivação do meu coração, eu vou gastar, eu vou usar nos meus deleites, nas minhas vontades, nos meus prazeres, nos meus desejos. Nada ligado a Deus, tudo ligado a mim. Ora, se a resposta de Deus ela vem para mim, para me colocar na posição diante de Deus, para que com Ele eu tenha um relacionamento espiritual profundo, sincero, e que possa conhecê-lo cada dia melhor. Como é que eu vou chegar diante de Deus e pedir coisa para a minha própria vontade e para a minha própria satisfação? Não vou conseguir de maneira nenhuma. Deus abençoe, pastor Edinaldo Alves. Então não vou conseguir de forma nenhuma estas coisas. Mas observe o que ele escreveu aqui nos versículos anteriores. Ele diz assim, olha, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Então esse pedido aqui do versículo 3 do capítulo 4 de Tiago, ele vem tendo o seu fundamento aqui no versículo 1. Por quê? Porque existe entre aqueles que servem a Deus guerras e pelejas. Essas guerras e pelejas, elas vêm devido às paixões que cada um tem. E a paixão é individual. Portanto, as pessoas se conflitam, se digladiam, se desconhecem, embora sendo irmãos, embora querendo servir ao mesmo Deus, mas entre si são estranhos. Quando, na verdade, a condição de irmão, de irmandade, é para fortalecer a união, a harmonia, a paz, a alegria, viver bem e crescerem todos juntos. Mas quando há paixões envolvidas, paixões no sentido de desejos, de vontade, de prazeres, então começa a surgir esse tipo de conflito entre as pessoas e isso vai arruinando a comunidade da fé. Ele diz, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Quer dizer, é algo que dentro da própria pessoa já entram em guerra interior e exterior, entram em guerra com as pessoas. Então veja qual é essa motivação de que quando for fazer um pedido a Deus, vai receber uma resposta positiva, favorável de Deus. Se está nesta condição, não tem como, não vai responder, não vai receber. Não adianta iludir, não adianta dizer que é melhor que esse, que aquele. Deus vai silenciar. A resposta de Deus vai ser um não. E ele diz o seguinte, versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Então, tem aqui guerras e pelejas, movido pelas paixões, pelos deleites. Segundo lugar, tem cobiça. O que é cobiça? Cobiçar, olhar o que é do outro, desejar o que é do outro, querer o que é do outro. Não é querer algo semelhante ao do outro, é querer o que é do outro. Portanto, tomar do outro para si. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos. Olha, cobiça e inveja. Estas coisas não são próprias de quem serve a Deus. Estas coisas são próprias de quem não tem conhecimento de Deus e ainda vive debaixo do poderio de Satanás. Então, estas coisas existem. Mas entre aqueles que passaram por um encontro com Jesus, passaram pelo novo nascimento, foram justificados, adotados na família divina, vivem na comunidade da fé, estão servindo a Deus, estão representando a Cristo e de repente abre espaço no coração para que estas coisas venham aflorar, vai dar-nos a entender que aquele coração não passou por um processo verdadeiro de transformação. Deus abençoe, pastor José de Oliveira. Não passou por um processo de transformação.
Por quê? Ele diz, cobiçais e nada tende. Então a pessoa, quando cobiça e não consegue, ela se descontrola. Ela não se dá por satisfeita. Por que cobiçou e não conseguiu? Queria conseguir a força. Sois invejosos. Inveja. Um invejoso não pode ver o bem do outro. Ele acha que Deus errou. Aquele bem do outro seria para ele e não para o outro. Esse é o caminho do invejoso. Cobiçais nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Não vai alcançar. Combateis e guerreais. Olha, combate e guerra, peleja, conflito, oposição, resistência, acusações. Calúnias, e por aí vai. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. E no versículo 3 que li, para a nossa reflexão, ele diz, pedis e não recebeis. Então aqui no 2 ele diz, não nada tendes, porque não pedis. Ora, como é que ele vai pedir se ele tem cobiça, se ele tem inveja, se ele está em guerra, se ele está em peleja, se ele está com paixões, se ele está com deleites, se a guerra interior entre a própria pessoa, o seu interior não goza de paz, é uma constante guerra, é uma peleja tremenda. E aqui no versículo 3 ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Todo pedido que nós fizermos a Deus, que ele tiver esta motivação, a resposta de Deus será um não definitivo. Diferente do espere. O espere, a resposta pode não vir agora, mas ela pode vir depois. O não é ponto final. Não se toca mais no assunto. Lembra de Moisés, quando Moisés começou a fazer uns pedidos a Deus? Chegou uma hora que Deus disse, não me fale mais nesse assunto. Quer dizer, Deus disse, Moisés, chegou o fim da linha. Não adianta. Você não vai me comover a fazer o que você está pedindo. Deus abençoe, Sidney. Então é assim, aqui também é a mesma coisa. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ora, já é um tanto difícil, e para as pessoas desgastantes, enfadonho, cansativo. Quando se trata de oração, é esse o sentimento que domina as pessoas. Fadiga, canseira, sono, indisposição, faltam palavras, falta sintonizar com Deus. E ainda mesmo assim, vai fazer um tipo de pedido que não tem nada a ver com um propósito que possa glorificar o nome de Deus. Então não vai ter a resposta. Deus abençoe, irmão Ivaldo Santos. Então não vai ter a resposta. Ora, o nosso tempo é precioso. A oração que fazemos a Deus, nós temos um acesso livre diante de Deus através de Jesus. Nós podemos chegar diretamente ao trono da graça, nos apresentar diante do Senhor e fazer a Ele a nossa petição. Mas muitas das vezes a gente pega as coisas da terra, as coisas carnais, humanas e diabólicas, porque cobiça, inveja, combate, guerra, paixões e deleites são práticas diabólicas. E nós pegamos tudo isso e formamos uma motivação e vamos fazer um pedido a Deus com todas essas coisas no nosso coração. Eu vou pedir a Deus, como que diz, e fulano vai ver que Deus vai me dar.
e Deus não vai dar. Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa persuadir pelo nosso desejo humano e carnal. Ele sabe por que é que estamos pedindo. Estamos pedindo para confrontar o outro. Para chegar ao outro e dizer, não é só você. Deus me ama, eu também recebi. Eu pedi, Deus me deu. Só que a motivação não é sincera. A motivação não é santa. Então, se a motivação não é santa, não adianta cruzar as mãos, não adianta querer convencer a Deus de que a sua necessidade ela deve ser atendida com urgência, nem com urgência e nem no tempo normal. A resposta de Deus ela sairá imediatamente. Ele não vai esperar para responder depois. No momento que você está pedindo, a resposta de Deus já chega para você. É não. Este pedido não será atendido. Este é um pedido mau. Agora, se eu aprendi, à luz da palavra de Deus, como é que se deve pedir as coisas para Deus, como é que se deve apresentar-se diante de Deus, Ele está sempre disponível aos fiéis. Ele está com os ouvidos atentos e pronto a se colocar em movimento. Porque Deus não fica impassível diante do pedido do seu povo. Mas quando chega um pedido semelhante a esse, nem ele inclina o ouvido e nem ele se movimenta. Por quê? Porque isso não condiz com o propósito de Deus para a vida das pessoas. Porque se ele der um pedido mau, ele está sendo parcial. E Deus não é parcial, Deus é imparcial. Então veja o que Tiago disse. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A maioria dos pedidos que nós fazemos, nós não filtramos antes de pedir a Deus. Nós chegamos na hora e julgamos que aquele seja o pedido e abrimos a boca e pedimos e repetimos e pedimos e repetimos e pedimos e repetimos e não recebemos nada. Quando vamos à palavra de Deus, a palavra de Deus, pedi e recebereis. Ora, mas como é que eu pedi e não recebi? Se aqui está escrito pedi e recebereis. Será que a falta está em mim? Sim, com certeza. A falta está em mim, a falta está em você, a falta está em nós. Quando fazemos um pedido a Deus e este pedido não tem uma resposta de Deus, significa que ele não está alinhado com a vontade de Deus e que aquele pedido certamente há nele alguma coisa com uma motivação contrária ao propósito de Deus, e esta motivação não é boa, porque ele diz aqui, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, para satisfazer o meu prazer, a minha vontade. E os pedidos que fazemos a Deus não é para isso. Os pedidos que fazemos a Deus é para que nós possamos entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, ser um instrumento nas mãos dele, estar debaixo da sua proteção, da sua graça e misericórdia, sendo amparado, protegido e direcionado por Deus. Agora, quando chega neste ponto de pedir as coisas, estando em guerra uns com os outros, o pedido não vai ser aceito. A resposta vai ser não. Não tem como ser diferente. Não pode ser sim, não pode ser espere. Tem que ser um não. Como quem diz, N-A-O-T-U. Não. Então, Tiago deixou aqui esta exortação para aqueles irmãos daquela época, para que eles se compenetrassem da situação em que eles estavam vivendo e que a maneira como eles estavam querendo que Deus atendesse o seu pedido, a sua oração, não era de acordo com o que agrada a Deus.
Deus abençoe a irmã Lucimar Rodrigues. Não era de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso, eles não recebiam. Porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Quantas orações nossas já foram perdidas porque tiveram essa motivação? Nos levaram por esse caminho. Quem sabe no momento de necessidade, no momento de pressão, no momento de confronto, no momento de rivalidade, no momento de soberba. Esse tipo de oração foi colocado diante de Deus e não moveu o ouvido de Deus, nem o coração de Deus. E a resposta que veio para nós foi não. Deus abençoe a irmã Cristina Almeida. Foi um não. Agora, Tiago aqui traz a explicação para nós. Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas eu não pedi nada mal, eu pedi uma coisa que eu quero, que eu preciso. Mas qual é a motivação? O que foi que motivou você a fazer aquele pedido? Com quem você está rivalizando? Então ele diz, pedis mal para gastardes em vossos deleites. Então é simplesmente para esbanjar, esnobar. É o que nós vivemos os dias de hoje. As pessoas querem as coisas para esbanjar, para esnobar diante dos outros, para dizer que eles podem, eles conseguem, eles têm. Então esse pedido não é um pedido que agrada a Deus. Porque tudo o que a pessoa faz no sentido de viver a ostentação é pecado. Desagrada a Deus e aborrece as pessoas também. Deus abençoe, pastor Gilmar Marcelino, Deus abençoe, irmã Kézia Araújo. Então, tudo aquilo que as pessoas pedem no intuito de promover uma ostentação é um mau pedido. É um pedido feito para gastar nos seus próprios deleites. E, portanto, Tiago disse que este pedido diante de Deus, ele não tem resposta. Ele não tem resposta. E pior, uma coisa pior. A pessoa vai pedir a Deus, de Deus ele não tem resposta. Porque Deus não concorda com isso. Deus nos quer na simplicidade, na discrição, na renúncia, na entrega, no temor, na lealdade, na obediência, na fidelidade. Deus nos quer por este caminho. E quando estamos nesse caminho, ele nos abre o céu. Mas quando nós queremos coisas para ostentar, para mostrar às pessoas que nós temos, isso não soa bem. Mas acontece uma coisa. Por isso é que diz aqui que existem guerras e pelejas entre vós. Quem vive da ostentação, ele pede e Deus não dá, ele faz um jeitinho e manipula determinadas pessoas com uma história até comovente para conseguir aquilo que com Deus ele não conseguiu. Porque o pedido dele era mau, era maligno. Mas faz um ajuntamento entre pessoas com a mesma inclinação maligna e consegue alguma coisa e fazem ostentação. E aqueles que servem a Deus na simplicidade, com temor, com fidelidade, com discrição, sem holofotes, parece que eles estão reprovados por Deus, porque fulano tem e ciclano não tem. Veja o que é que a ostentação desperta nas pessoas. Por que fulano é abençoado e eu não sou? Agora, o que ele tem? Como que ele conseguiu? Quais foram os meios para adquirir aquela ostentação?
Foram meios lícitos ou ilícitos? Enquanto que o outro está lá no seu cantinho, aparenta não ter nada, mas ele tem uma coisa muito importante. Ele tem uma consciência limpa, ele tem um coração puro e ele tem uma comunhão com Deus que não se quebra. Isso é tudo na vida. Lembra de Asaf? Asaf servia a Deus com dificuldade, com sofrimento, mas tinha a presença de Deus. Era alguém usado poderosamente por Deus. Chegou um dia, ele começou a olhar os ímpios e a prosperidade dos ímpios, o que era que os ímpios tinham. Os ímpios não faziam força, conseguiam as coisas facilmente. E por que que eu não consigo? E aquilo quase levou Asaf a uma derrota. Quase os pés dele escorregaram. A felicidade dele foi que, em dado momento, parece que do desespero, ele já não sabia mais discernir nada, estava vidrado na prosperidade dos ímpios, ele entrou no santuário. Quando ele entrou no santuário, Deus deu um pequeno toque nele, abriu a visão dele. E ele viu como era a vida dos ímpios e qual era o fim que estava reservado para eles. Então ele, mais do que depressa, retornou a Deus, arrependeu-se, confessou o seu pecado diante do Senhor e preferiu continuar como justo, embora com necessidades, mas na presença de Deus. E chega lá no fim do Salmo 73, observe o que Asaf diz. Deus abençoe Sueli Rayana. Dê um abraço no Samuel. Salmo 73. Olha o que Asaf disse aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. São coisas que vêm na hora, então a gente tem que procurar onde é que está. 73, 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então ele diz aqui, ó, porque não há apertos na sua morte, não se acham em trabalhos, a soberba cerca eles com colar, eles se vestem de violência como no ardono, os olhos deles estão inchados de gordura, eles são corrompidos e tratam maliciosamente, falam arrogantemente, tudo isso. E ele então, ele diz, quanto a mim, quase os meus pés que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então ele diz, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. E no último verso, ele diz aqui, bom para mim e aproximar-me de Deus. Houve tempo, houve oportunidade de Asaf retornar o caminho de onde ele tinha saído, que não deveria ter saído. Há muita gente nos nossos dias vivendo este tipo de coisas, a semelhança de Asaf, e de acordo com esta exortação que Tiago traz para nós, existem pessoas que eles estão dominados por paixões, por desejos, por deleites, por vontades e por prazeres humanos. Tanto prazeres no sentido físico, como prazeres no sentido de bens, de ostentação, de querer mostrar que tem coisas. Então Tiago diz assim, ó, de onde vêm as guerras e pelejas? Vem dos vossos deleites que os vossos membros guerreiam. Porque existe a cobiça, existe a inveja, o combate, a guerra. Então, ninguém se entende, ninguém se ajuda, ninguém se compreende. E alguém diz, cada um por si, Deus por todos. Se é cada um por si, não é Deus por todos. A palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz que nós devemos ser cada um pelo outro. E Deus será por nós. Agora, cada um por si, Deus por todos, não há acordo nisso aí.
Porque cada um está desintegrado, está rivalizando, combatendo um com o outro. Como é que Deus vai abençoar uma guerra, uma peleja, um desentendimento, uma rivalidade, uma ostentação? Deus não coloca a sua mão nesse tipo de coisas. Então ele diz aqui, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então, quando eu e você fizermos uma oração a Deus, o correto seria, antes de fazer um pedido a Deus, analisar qual é a motivação que há no meu coração. Eu estou pedindo aquilo a Deus por quê? Porque eu vi que alguém conseguiu, porque eu vi que alguém tem, e eu quero ter também. Será que é essa a minha motivação? Bem, se eu descobrir que esta é a minha motivação, não adianta nem pedir a Deus, porque vai ser um não, e vai ser vergonha para mim. Qual é a motivação? A minha motivação nasce da minha observação do que o outro tem, ou nasce da minha observação de qual é a minha necessidade diante de Deus? Então eu tenho que ter essa motivação. Se a motivação, ela parte de um momento de comunhão, de oração, o Senhor fala no meu coração, desperta em mim uma necessidade, e eu vou fazer um pedido a Deus, naquele momento, eu e ele, eu não estou me comparando com ninguém, e não estou desejando nada que é de fulano, Bertrano, ciclano. Eu estou me colocando diante do Senhor na minha necessidade. E quando eu vou a Deus, certamente vou ter uma resposta de Deus. Agora, quando eu faço neste sentido aqui, para gastar em vosso tempo. O que é gastar? Gastar é jogar fora. É pôr a perder. E não é assim que quem vive de ostentação faz? Hoje ele tem, amanhã joga aquilo fora, já quer outra coisa maior, não se contenta com aquilo. Então está gastando nos deleites. E o ser humano é ávido disso, de ostentar. E na ostentação ele pisa em qualquer um. Ele despreza qualquer um, até pai, mãe, esposa, filhos. Com ele não tem ninguém que se pare em pé diante da sua presença. Ele quer ser maior que todos. A ostentação obriga-o a se posicionar e pensar que é desta maneira, quando na verdade não é. É simplesmente um engano, uma vaidade, uma transgressão. Mas Tiago deixou escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então, toda vez que formos fazer um pedido a Deus, vamos avaliar qual é a motivação. Com que objetivo eu estou pedindo algo para Deus? O que é que eu vou fazer com aquilo que eu vou pedir a Deus e certamente vou ter de Deus a resposta? O que é que eu vou fazer com aquilo? Eu vou gastar nos meus deleites? Então, não devo pedir a Deus. Não é este o sentido de pedir a Deus. Deus não é o nosso menino de cumprir recado. De eu falar para ele as coisas e ele fazer e ainda chegar para mim e falar: sim, senhor, mais alguma coisa? Não. Deus não é assim. Ele é Senhor. Ele é soberano. Tudo está nas mãos dele. Ele só vai permitir a nós aquilo que for para o nosso bem e para a sua glória. Se for algo que nós pedirmos a Deus e não for para o nosso bem e nem para a glória de Deus, a resposta dele para mim, para você, será não. E eu e você temos que nos contentar quando Deus der um não a nós. Significa que eu preciso refazer a rota, eu preciso reordenar os meus passos e o meu coração na vontade do Senhor para entender o que devo pedir a Deus, a fim de que obtenha a resposta daquilo que estou pedindo. E cumpra-se o que ensinou Jesus: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Quando Jesus disse, é no bom sentido, quando o meu coração é puro,
quando o meu pedido é puro, está de acordo com a vontade do Senhor, vai transmitir glória para Deus. Então, nesse caso, a resposta de Deus vem. No caso aqui, que Tiago deixou escrito, é quando eu peço mal. Aí eu não vou receber. Deus vai fechar as portas para mim. E não adianta eu ficar embirrado, eu ficar sem falar com Deus 2 dias, 3 dias, para ver se ele muda de ideia. Não, não é assim. Deus é imutável, Deus não muda. Quem muda sou eu, é você, somos nós. Que mudamos por causa das nossas vaidades, dos nossos deleites, da nossa vanglória, e nós nos deixamos levar por essas coisas, e isso arruina a nossa vida e a nossa comunhão com os céus. Mas se nós ficarmos à luz do que a palavra de Deus nos orienta, nós vamos ficar no nosso lugar, diante da presença de Deus, desfrutando da presença dele, da proteção, do livramento. Tudo que tiver necessidade, Deus colocará à nossa disposição. Agora, não vamos fazer um pedido mau, porque aí vai ficar uma mancha na nossa vida. Não vamos ter resposta. Que Deus ajude a mim e a você. Que esta palavra tenha esclarecido algo no nosso coração. E muitas das vezes nós não sabemos porque não recebemos. E ficamos tristes, aborrecidos, amargurados, decepcionados até com o próprio Deus. Quando não deveria. Deveria dizer, Senhor, eu já entendi por que o Senhor não respondeu. Porque a minha intenção não foi boa. Eu fui enganado pelo meu coração. E, portanto, Senhor, me perdoa, me ensina a buscar as coisas que vão glorificar o teu nome e vão ser para o meu bem. Ele vai nos ensinar. Ele tem prazer de nos instruir. Ele nos pega pela mão e nos faz caminhar em segurança. Então, grave isto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Aprendamos a pedir a Deus de tal maneira que a resposta de Deus para nós seja sim ou espere. Sim, quando está dentro da vontade de Deus e é para aquele tempo. Espere quando está no propósito de Deus, mas ainda não é o tempo. Agora, quando vem o não, nem é a vontade de Deus e nem tem que esperar o tempo. O não é fim de linha. Não se toca mais no assunto. Morreu, acabou. Então é preciso nós entendermos isso. Que Deus nos ajude. Vamos seguir por esta linha, atendendo e obedecendo à exortação que o apóstolo Tiago deixou registrado para o nosso bem em pleno século XXI. O século da ostentação, da vanglória, do engano, do fingimento, da malícia. Mas também o século que Deus tem homens e mulheres leais, fiéis, sinceros, submissos, prudentes, obedientes, que tremem diante da sua palavra e procuram ser-lhe fiel em tudo, e com estes Deus conta para transformar este mundo perverso e corrompido, porque homens santos de Deus marcam e impactam gerações. Que eu possa marcar a minha geração, que você possa marcar a sua geração, que nós possamos marcar a nossa geração, vivendo de maneira agradável diante de Deus e glorificando o seu santo e poderoso nome. Querendo Deus, amanhã retornaremos.